E tudo jóia? A gente vai conversar hoje sobre uma história de Jesus que está em João 6, você pode ler na sua casa João 6 inteirinho, e também Lucas 14, tá? Elas têm a ver. As pessoas hoje vão começam a conversar com Jesus, ter uma amizade com Jesus, vão na igreja, porque tem algumas promessas que os caras fazem do tipo, pare de sofrer, sofre, e por causa disso, ou fique rico, seja curado de alguma doença. E por causa disso as pessoas seguem Jesus. Mas na verdade é um interesse. Então ele explica aqui em João 6, as pessoas daquela época eram a mesma coisa, né? Quem quer de fato seguir ele? Quem quer ser amigo dele de verdade? Então se você for ler João 6, você vai ver que tem lá no norte de Israel, tem o Mar da Galileia, tá? Que ele também é chamado Lago Tiberíades naquela época. E aí Jesus está lá do lado leste do lago. E aí vem uma multidão, que a multidão segue ele porque ele faz muitos milagres, ele cura gente doente, as pessoas começam a andar, os cegos enxergam, aqueles que estão endemoniados, ele arranca os demônios, então as pessoas percebem que tem uma coisa sobrenatural nesse homem. E eles começam a falar, de fato, esse cara é o Messias que a gente está esperando. Norte de Israel, pensa bem. Então o que acontece? À noite, os discípulos resolvem pegar um barquinho e eles vão para o lado oeste do Lago Tiberíades, lá do Mar da Galileia, em direção a uma cidade chamada Cafarnaum. Jesus anda nas águas, tudo faz aquilo, a multidão segue. Aí o Felipe fala, que é um dos discípulos, fala para ele, Senhor, a gente tem que alimentar essa multidão toda. Ele multiplica pães, ele multiplica os peixes, ele faz com que aquelas migalhas, os discípulos catem ainda um monte de migalhas que sobram. E o povo fica assim, doido, né? Como hoje em dia, quando Deus faz as coisas pra você, Deus cura você, cura sua família, livra você do mal. E a multidão segue mesmo. Só que olha que interessante o que acontece. Se você pegar João 6, 22, ele vai falar o seguinte, no dia seguinte, a multidão que estava do lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois eles tinham saído sozinhos. Eles foram pegar o barquinho no Lago Tiberíades e cruzaram para o lado oeste, procurando Jesus. Todo mundo atrás de Jesus. A multidão encontrou Jesus do lado oeste do lago, fala lá no versículo 25, e perguntaram a ele, Mestre, quando foi que o senhor chegou aqui? Olha o que Jesus responde para esse povo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem para conseguir a comida que se estraga, mas trabalhem a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. Jesus está falando aqui que ele em si é o pão, ele é a comida eterna, ele é a água viva. E as pessoas não entendem isso. Aí se você for lá no versículo 47, João 6, ele fala assim, lê tudo, na sua casa você lê o capítulo inteiro, que é uma história maluca, muito legal. Mas no versículo 47, olha que interessante. Jesus fala, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ele se compara a um alimento, né? Os antepassados de vocês comeram o maná do deserto, mas eles morreram, né? Esse pessoal é aquele pessoal que andou com Moisés por 40 anos no deserto e Deus cuidava deles com esse maná, que era uma comida especial. Mas eu sou o pão da vida e eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí, gente, pensa bem. Este homem que fez milagres, que fez tudo para esse povo, ele dá uma palavra e fala que eles têm que comer a carne dele. Aí o povo começa a falar assim, que é isso? E começam a resmungar. O que esse cara tá falando? É muito difícil para nós. Aí no 53, versículo 53, João 6, Jesus fala o seguinte, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai que tem vida foi quem me enviou, e por causa dele, de Deus, eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Ele está falando aqui que você tem que respirar Jesus, que você tem... Né, ele usa uma metáfora para as pessoas entenderem. Também da Santa Ceia, que a gente ia sempre estar fazendo essa Santa Ceia, que é como se você estivesse comendo o corpo do Cordeiro e bebendo o seu sangue. Para entender que você agora não vive mais para você. Que você não consegue obedecer, você quer fazer o mal está dentro de você, mas você quer obedecer, você
quer agradar ele. Isso é ele viver dentro de você, mas as pessoas não entendem isso. As pessoas ficam assim doidas. E aí o que acontece? As pessoas no versículo 60 falam: o que esse cara ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas eles sabiam que estavam resmungando contra ele. Por isso Jesus perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? O que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Porque Jesus sempre existiu. Ele sempre esteve no céu, né? Ele sempre existiu, ele não foi criado. Antes da criação de tudo, ele sempre existiu. Aí o Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e verdade. Você acha que o pessoal entendeu? O pessoal ficou... Para você entender essas palavras, o Espírito tem que abrir a sua cabeça. Se ele não abrir a sua cabeça, você não entende. É uma loucura para a mente humana entender isso. Lá em 1 Coríntios fala que é uma loucura. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele. E também sabia quem iria matá-lo, que era Judas, né? Aí ele disse o seguinte: os seguidores de Jesus, muitos seguidores o abandonaram nessa hora. Na hora que Jesus falou pro pessoal: moçada, vocês vão ter que comer a minha carne e beber o meu sangue, o povo vazou. O povo vazou. Eram aquelas pessoas que tinham sido curadas, eram aquelas pessoas que tinham tido demônios expulsados dos seus corpos, né? Tinham os filhos curados, tinham comido, viram com os seus próprios olhos os pães sendo multiplicados. É o que acontece hoje, muita gente vê os milagres, porque Jesus faz milagre do mesmo jeito. E o que aconteceu? Esse povo vazou porque na hora que ele pediu obediência, na hora que ele fala, aí ele fala: essas palavras é muito difícil. E Deus pede para eu perdoar, isso não é para mim, é muito difícil. E as pessoas abandonaram Jesus. Então o que acontece? Lá em João 6, versículo 66, Jesus fala assim: por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Aí no 66 o Pedro responde: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. Então, às vezes Jesus vai perguntar para você: se você realmente desejar segui-lo, o que vai acontecer? Vai acontecer tragédias na sua vida, você vai ser pisado, caluniado, perseguido, você não vai se sentir mais o bambambam e a cocada do pedaço, não vai, muitas vezes não vai. E aí ele fala pra você, ele vai te perguntar: e aí, cara, você quer me abandonar? Pode me abandonar. Você quer me abandonar? Ou você vai continuar comigo, fiel a mim? Porque vai ter horas que a Bíblia fala que é impossível agradar homens, e você vai ter que agradar a Deus. Então, realmente, vai ter horas que todo mundo vai sumir. Não vai ter um amigo, não vai ter um parente, não vai ter ninguém. E aí ele vai te perguntar. Você vai estar num muro, frente pra parede, não tem pra onde ir. E ele vai falar pra você: ei, cara, você vai me abandonar? E você vai poder abandoná-lo se você quiser, seguir sua vida normalmente, fazendo o que você quer, o que o teu coração manda, enganoso. Ou você vai virar pra ele e falar: não, Jesus, eu não vou porque eu não tenho pra onde ir. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Próximo vídeo a gente vai ler Lucas 14, que é uma continuação desse, tá bom? Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.